em Romanos, no capítulo 12, do versículo 17 ao 21, ela diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, esta palavra de hoje traz como tema vencendo o mal. E o ser humano, meus queridos, nós sabemos, tem uma tendência natural para a prática do mal. E este mal encontra-se arraigado no seu coração. E isto o tem feito sofrer por exatamente não conseguir vencê-lo na sua vida. Há uma grande luta no nosso interior, uma luta ferrenha, uma luta intensa. O apóstolo Paulo a descreve dizendo: pois o querer o bem que está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o querer bem está nele. Ele traz isso nele. Mas a proporção que ele tem, o desejo de querer o bem, ele não tem a mesma proporção do realizado. E aí ele diz por quê? Porque ele não faz o bem que ele quer, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. E tudo isso nós devemos ao casal edênico, lá do Éden, Adão e Eva. Porque foi depois que o pecado foi concebido no coração do casal edênico, é que toda a humanidade passou a herdar essa natureza pecaminosa. E é esta natureza que tem levado a humanidade à prática do mal. Meus queridos, e o interessante notar nessas horas é que quando alguém é vítima da prática do mal, quando alguém é agredido por alguém, quando alguém é atacado por alguém, isso já é motivo mais do que suficiente para esta pessoa, para este alguém, se achar no direito de revidar a agressão. E sempre que alguém age assim, está declarando a vitória do mal. Nesta hora, o mal se torna vencedor. E é diante dessa necessidade de vencer este difícil obstáculo chamado mal, é que nós queremos nesta noite compartilhar com vocês algumas orientações da Bíblia que, se seguidas fielmente, nos tornará vencedores do mal. Algumas orientações. A primeira orientação que Deus coloca para nós nessa oportunidade é: não retribua o mal praticado contra você. Não retribua o mal praticado contra você. No versículo 17 do capítulo 12 de Romanos, na sua parte A, lá diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Não paguem a ninguém mal por mal. E é claro, nós não iremos aqui ser hipócritas de dizer que esta é uma tarefa fácil, já que a nossa tendência natural é fazermos o mal, é praticarmos no mínimo o mal. Sabe aquela coisa do pagar na mesma moeda? Pois é, a tendência natural do ser humano é esta.
E isto porque aos nossos olhos temos todo o direito de tratar os outros do mesmo jeito que nos trataram, ou quem sabe, ainda pior, não é verdade? Então esta é uma realidade que infelizmente ela é notória, ela é real, ela é visível, ela é perceptível no nosso meio. A palavra é clara: não paguem a ninguém mal por mal. E nós devemos levar em conta seriamente esta palavra, porque ela é uma ordem de Deus. Ela é uma ordem de Deus. Olha só, não paguem a ninguém mal por mal. E esta ordem de Deus, ela está, sem dúvida alguma, em plena concordância com os ensinos de Jesus, onde ele diz que não devemos resistir ao perverso, mas sim oferecer a outra face. Não devemos resistir ao perverso, mas oferecer-lhe a outra face. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 39, lá diz: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Olha só, é uma orientação divina para nós. E como é difícil, repito, exercitarmos esse mandamento. Como é difícil colocarmos em prática este mandamento. Mas assim como eu declaro difícil, eu também tenho que declarar que é possível. Porque Jesus nos convida a sermos seus imitadores. O próprio Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Portanto, é algo possível de nós fazermos, de nós realizarmos. Há uma ilustração onde diz que um novo convertido foi abordado por um ex-companheiro de bar. E este companheiro dele já estava sob o efeito do álcool, já estava bem alto. E ele então resolve fazer um teste com esse seu amigo para saber se ele realmente havia se convertido. Claro que a Jesus, né? Se convertido a Jesus. Então ele disse ao novo convertido, mais ou menos assim: quero ver se você é mesmo crente. E desferiu-lhe um tapa no rosto. E ele, ao desferir-lhe o tapa no rosto, ele continuou dizendo: e Jesus mandou dar o outro lado. Nisso o novo convertido, já agarrado ao pescoço dele ali, já encravado no pescoço dele, respondeu dizendo, enquanto apertava o pescoço daquele seu amigo beberrão, ele disse assim: ainda não li isso na Bíblia. Onde cheguei na leitura da Bíblia só diz assim: olho por olho e dente por dente. Olha só, aonde eu cheguei só diz olho por olho e dente por dente. Para azar daquele agressor, aquele irmão havia começado a leitura pelo Velho Testamento e ainda não conhecia esta passagem do Novo Testamento. Agora nós que conhecemos esta passagem, não temos desculpa. Conhecemos a palavra de Jesus, inclusive esta que estamos falando agora. Essa palavra que nós acabamos de ler. Meus queridos, nós não podemos usar da prática de pagarmos na mesma moeda as ofensas e as agressões que nós recebemos. Nós não podemos fazer isso. Porque se nós fizermos isso, estaremos cometendo o mal. E aí eu perguntaria: que diferença haveria entre nós, agredido, e o agressor? Que diferença haveria entre nós e eles? É verdade? Por isso, não retribua o mal praticado contra você. Não retribua.
A segunda orientação de Deus para nós, para vencermos o mal. Eu não sei que tipo de mal você está enfrentando, tem enfrentado na sua vida, mas estas orientações é para nos apossarmos delas, ok? E a segunda orientação é: busque a todo custo a paz com todos. Busque a todo custo a paz com todos. Lá no versículo 18, lá diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E nós sabemos que nem sempre é possível estar em paz com todas as pessoas. Nós sabemos disso. Esta é uma dura realidade. E mais duro ainda, ter que admiti-la, ter que reconhecê-la diante de todos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas odeiam a paz. Elas não querem ter paz. Elas querem confronto. Elas querem atrito. Elas querem confusão. Existem pessoas que querem a paz distante delas, porque elas odeiam a paz, mas adoram, amam uma confusão. Pessoas assim não tem lugar certo para arrumar confusão. É em todo lugar em que ela chegar, ela vai buscar um jeito de se envolver numa confusão, de criar uma confusão. Mas notem, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, notem que esta palavra diz que no que depender de nós, no que depender de você, de mim, devemos ter paz com todos. E quando o texto diz com todos, é até mesmo com aquele que é encrenqueiro, aquele que adora uma encrenca. O Senhor está dizendo: olha, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Vocês já perceberam como às vezes um simples aceno pode fazer a diferença em algumas situações? Por exemplo, numa guerra, quando um dos adversários levanta uma bandeira branca, o que é que ele está sinalizando? O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que aquela bandeira branca é para cessar a guerra, porque aquele lado que está acenando com a bandeira branca está dizendo: eu quero paz. Nós vamos nos render a você porque nós queremos paz. Nós não queremos mais guerra. Nós queremos viver em paz. E olha que é um simples pedaço de pano que é tremulado, a ponta de uma carabina, um pedaço de pau, mas que quando levantada tem um grande significado. Queridos, o Senhor, Ele diz que aquele que é pacificador é uma pessoa feliz. Aquele que promove a paz é uma pessoa feliz. E se você quer ser feliz, se você quer espalhar a felicidade e vencer o mal, então busque a paz com todos. Você está em pé de guerra com alguém? Está com inimizade com alguém? Dê um passo em direção à reconciliação. Busque a paz com essa pessoa ou com essas pessoas, porque a vontade do Senhor, Ele diz: olha, no que depender de você, tenha paz com todos. E nem sempre o agressor é que vai ao encontro do agredido. É também o agredido ir ao encontro do agressor e restabelecer a paz
entre eles. É isto que Deus quer para nós, é isso que o Senhor tem nos apresentado em todo o tempo. No que depender de vós, tende paz uns com os outros. Quantos relacionamentos não estão quebrados? Quantos relacionamentos não estão aí morrendo? Porque não há uma predisposição e muito menos disposição das pessoas em se reconciliarem, em promoverem a paz, em serem pacificadores. Há pessoas que, além de não estar em paz com a outra, ela ainda propaga para outras pessoas que não estar bem com alguém. E aí pode ser pai, mãe, tio, irmão, namorado, namorada, esposo, esposa, seu colega de trabalho, de faculdade. E o Senhor está dizendo: a paz que falta entre vocês depende de você. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer para que haja essa paz tão necessária para que verdadeiramente possa haver a alegria? Porque agora não são mais encrenqueiros, mas pacificadores. Eis a orientação do Senhor: que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. A terceira orientação de Deus para nós: vencermos o mal. E nós não podemos deixar o mal se assenhorear das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos. Não podemos. E essas orientações, elas têm este objetivo de nos desafiar e assim nos tornarmos vencedores ante o mal. No versículo 19 está a terceira orientação, que é: deixe a vingança com Deus. E lá está escrito: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha só, sabe o que isso está dizendo para nós? Sabe o que isso significa? Que Deus está declarando de maneira clara, nítida para nós, que a nenhum de nós Ele deu o direito de vingança. Ele bem sabe que isto pode trazer uma grande desgraça quando esse tipo de ação é praticada, a vingança. O Senhor está nos proibindo imperativamente: a vingança não pertence a vocês. Irai-vos e não pequeis. Queridos, a nossa região norte, região nordeste, ela é uma região muito conhecida por conta desse aspecto, por conta dessa ação de vingança. Eu lembro, eu morei durante algum tempo no interior, e lá, quando alguém fazia mal a uma outra pessoa, quando alguém agredia uma outra pessoa, a primeira coisa que aquelas pessoas se preparavam para fazer era vingar-se. Quantas vidas não se perderam, foram tiradas por conta da vingança? Essa nossa região, a região norte e nordeste do Brasil, é uma região que tem muito disso, desculpem, principalmente nas regiões rurais. É claro que também acontece na região urbana. Eu já cheguei a presenciar ações como estas,
de pessoas que, porque ouviram um não, porque ouviram uma resposta que não era aquela que ela queria ouvir, e ferida por conta disso, ela armou uma tocaia, armou uma cilada para aquela pessoa e tirou-lhe a vida. Eu perdi um tio meu desse jeito. Houve uma discussão lá no interior, e aí na época da briga, estava jogando futebol, e aí a minha avó não permitiu que seu filho fosse para a disputa. O cara estava armado, ele correu lá para casa, a mamãe da minha avó, pegar uma arma, também uma faca, para brigarem os dois. E aí a minha avó, que eu chamo de mãe, mas é minha avó, ela não permitiu. Esse cidadão foi embora, passou muitos anos fora da localidade, do estado do Piauí, foi embora, fugiu. E aí quando foi, anos depois, ele retorna. E quando ele retorna, ele encontra meu tio, e ele estende a mão para o meu tio e diz para ele que aquilo tinha sido do tempo de jovem, mais novo, que já tinha passado. E meu tio, na época, tinha 32 anos de idade. Ele deu uma aquietada, mas desconfiado. E o meu outro tio, mais velho do que ele, também já morreu. Sempre saíam os dois juntos. Aonde estava um, o outro estava. Se um bebia, o outro não bebia. Mas chegou um dia que foram para um comício no Timon, no Maranhão. E esse meu tio mais velho estava numa mesa bebendo, tinha bebido bastante. E esse meu tio mais novo entrou a gente chama de quitanda, né? E aí lá ele estava tomando uma bebida lá, cerveja, né? Bebida cerveja. Não estou fazendo comercial de bebida. Aprendi no nome de Jesus qualquer pensamento nesse sentido. E aí esse cidadão entra e oferece cachaça para ele. Ele diz, não, obrigado, eu estou tomando aqui uma cerveja. E quando o meu tio se espanta, ele saca de uma arma, atira no meu tio e abala a vara do lado do pulmão dele, e ele morre no ato. Ou seja, depois de tantos anos, de muitos anos passados, a pessoa ela não esqueceu, porque essa maldição hereditária, ela faz parte da vida de todas as pessoas. O pecado é uma maldição hereditária. E só Jesus pode nos libertar dessa maldição hereditária, porque a tendência do ser humano é praticar o mal. As pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos e usam da vingança para justificar as suas ações. Eu quero dizer para vocês que a vingança é como uma bola de neve e ela vai crescendo, 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 sabe? Parece interminável. E as consequências desse tipo de ação é levar todas as pessoas envolvidas nela à derrota. Talvez aqui entre nós tenha alguém, além de mim, que já sofreu por causa disso. A vingança é a pura manifestação do mal que habita no ser humano. E para vencer o mal, o Senhor nos orienta a deixarmos a vingança por conta dele. Deixar que somente ele tenha esta atitude, esta ação. A vingança, meus queridos, ela é sutil. E ela pode se manifestar em aparentes pequenas coisas, inclusive dentro da própria igreja. A prática do mal é algo preocupante. Às vezes não chega ao extremo de ir contra a vida de alguém, mas de repente, porque alguém não colaborou com você em alguma atividade, você vai o que dizer? Depois, também não irei colaborar com ele, porque ele não colaborou comigo. Às vezes alguém soube que alguém falou de alguém, ou inventou alguma coisa sobre alguém,
E a pessoa não satisfeita com isso, ela também cria uma historinha e inventa algo também sobre aquela pessoa somente para se vingar dela. E não se apercebe que está praticando o mal. Se alguém não o cumprimenta ou a cumprimenta, a pessoa também não faz o cumprimento. Se isenta de também cumprimentar o outro. É também uma vingança. É um mal. E sabe qual é o resultado? É o diabo aplaudindo. Porque é exatamente disso que ele gosta. É quando ele vê o mal crescendo cada vez mais. Mas nós podemos dar um basta nisso, porque nós sabemos como fazê-lo. E Deus, preocupado com isso no nosso meio, no nosso convívio de relacionamento, Ele está dizendo para nós: olha, igreja, olha, irmãos, meus filhos, minhas filhas, eu tenho orientações valiosas para vocês através desta palavra, que vocês precisam colocá-la em prática para se tornarem vencedores do mal. E para vencer o mal, temos que deixar a vingança com Deus. Ele é justo e Ele retribuirá se for preciso, mas é Ele, Deus. Amém? A quarta recomendação de Deus, a quarta orientação de Deus para vencermos o mal, para continuarmos vencendo o mal na nossa jornada de fé, durante todos os dias nossos aqui na terra, é: retribua a maldade com o bem. Retribua a maldade com o bem. Lá no versículo 20 do texto lido, ela diz assim: façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha só. Retribua a maldade com o bem. Este é o que nós chamaríamos de o golpe da misericórdia. O golpe final contra a maldade. Retribuir o mal que te foi feito com o bem. Queridos, devemos agir de forma positiva com aqueles que usam do mal para nos atingir. O texto está dizendo para nós literalmente: retribua a maldade com o bem. Ora, em outras palavras, o texto está dizendo: se alguém nos faz o mal e nós retribuímos com o bem, no mínimo deixaremos esta pessoa confusa. A sua cabeça estará confusa. Mas ao que parece, o deixaremos envergonhado e o levaremos ao arrependimento, vencendo o mal. Olha só o propósito de Deus a nos orientar, dizendo que devemos retribuir o mal com o bem. Nós levaremos as pessoas a sentirem vergonha e, como consequência disso, se arrependerem, e assim o mal seja vencido. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos! Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para nos tornarmos vencedores ante o mal, e só precisamos fazer uso dessas ferramentas. A Bíblia está dizendo que amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça de alguns deles. Alguns dizem que isto é referência a um ritual que era praticado no Egito, onde a pessoa, para mostrar publicamente seu arrependimento, levava na cabeça uma bacia cheia de brasas. Bonita figura, né? Para descrever aquele que recebe o bem em troca do mal que praticou. Aqui, se for analisar bem, alguém carregando uma bacia na cabeça, com brasas quentes, vivas, brasas vermelhinhas, esse alguém naturalmente vai ficar com a cabeça quente, né? Bem quente, por sinal. Mas, queridos, não pode acontecer outra coisa
como resultado daquilo que se faz de bem para alguém. Quando nós fazemos bom uso do bem e não do mal. Se alguém quer vencer o mal, e eu creio que todos querem, o caminho da vitória sobre o mal, indicado na Bíblia, a palavra de Deus, esta palavra que nós estamos lendo. Se você quer vencer o mal na tua vida, na tua família, no teu local de trabalho, na tua faculdade, aonde você estiver, se você quer vencer o mal, a Bíblia te dá a orientação clara, orientação esta que nós acabamos de compartilhar com você. E qual é a orientação? Retribuir o mal com o bem. Te fizeram o mal, faça o bem. Não espere recompensa, não espere reconhecimento do homem, das pessoas, mas sim do Senhor. Amém? Apresentamos a vocês 4 orientações de Deus para vencermos o mal. E agora eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, mas deixar os seus ouvidos abertos e atentos para a conclusão que nós iremos apresentar agora. Quero que você fique bem concentrado, feche os seus olhos literalmente. Se tiver alguém perto de você, segure na mão dessa pessoa. Então dentro de casa, não pode, pastor, não pode tocar, ok. Então faz o seguinte, só olha para ela, vira para ela e diz: nós não permitiremos que o mal tome corpo na nossa relação, dentro do nosso lar e na nossa família. Porque quando ele vier, nós não o retribuiremos na mesma moeda, mas daremos a ele a única resposta que Deus quer que nós, cada um, dê: o bem. Amém? Queridos, há uma ilustração e ela fala de um episódio do presidente Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln, como queiram. E nessa ilustração fala-se da força que há em se pagar o mal com o bem. E essa ilustração conta que ele tinha um inimigo decretado, implacável, chamado Edward Stanton. Edward Stanton. Em todas as oportunidades que tinha esse inimigo de Abraham Lincoln, este inimigo o estava atacando e o fazia publicamente. Contudo, mesmo sendo difamado por este inimigo ferrenho, Lincoln conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos. E qual não foi a surpresa de todos e a preocupação dos seus assessores quando ele convidou este seu inimigo, que também tinha grandes qualidades, para fazer parte do seu grupo de ministros. Durante todo o seu governo, sempre o tratou bem, sempre tratou bem o seu ex-inimigo, o qual se tornou o seu ministro de guerra. Olha só, tratava-o da mesma maneira que tratava seus outros colaboradores, com respeito, como se nunca tivesse havido qualquer problema entre eles. Alguns anos depois, pela ocasião da morte de Lincoln, enquanto o corpo do presidente estava sendo velado, seu ex-ministro, completamente mudado ao lado do caixão, dizia emocionado: aí está o maior governante que já existiu. Queridos, não existem evidências de que havia dito isso apenas porque o presidente já estava morto. Não, absolutamente não. Ele realmente é mais uma prova cabal, de que é possível vencer o mal com o bem. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs,
Não desanimem, continuem a luta. Lembrem-se das sábias palavras da Bíblia. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, como está lá no versículo 21 do texto que nós acabamos de ler de Romanos 12. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pois esta é a única maneira de vencer. Amém?